também tive umas aulas preparadas, porque eu também toco um grupo de estudos, tocava, né, um grupo de estudos lá na minha faculdade, então consegui ter uma aula preparada, revisei e passar um conteúdo para vocês, Data Visualization, tá? Eles estão pensando, mas o que tem a ver isso com IA? Calma, a gente já vai chegar lá. Normalmente, Data Visualization é a última etapa num processo de IA, né? Então, vamos supor que você cria um algoritmo e tudo mais, aí gera os resultados. Como você vai exibir esses resultados? Aí que entra o Data Visualization, tá? Então, esse é o último processo do Data Visualization, muito importante, porque imagina se faz o melhor algoritmo do mundo, mas se você não souber mostrar esses dados de uma forma correta, de uma maneira coerente, não vai adiantar para nada, tá? Então, é importante sim a gente estudar isso. É uma parte bem tranquila, vocês vão ver que não é nada de muito difícil, mas super importante. Tem vários livros escritos sobre Data Visualization, porque realmente é um tópico de suma importância. Legal? Bom, contando um pouco da minha trajetória, sou o Jonathan Tsei, não sei se eu já dei uma aula aqui, se não me engano, há um tempo atrás. Eu estudei com o Nicolas, fiz o seminário com ele lá no retrasado, né, Nick? Acho que no retrasado, foi em 2019. A gente fez seminário juntos lá no CLD, curso de liderança e discipulado, e lá eu pude conhecer esse cara, a gente boa pra caramba, esse cara que é inteligente, que é esforçado, e tô, né, dando algum suporte no que eu posso. Bom, contando um pouco de mim, eu atualmente, eu sou pesquisador, vou começar de baixo para cima, né, que eu tô atualmente, eu tô no SIAG, estagiando lá. SIAG tem a Jato, que é a maior empresa de máquinas agrícolas do Brasil. Eles têm o centro de pesquisa, que se chama o SIAG, então é Centro de Inovação na Agricultura, e eu estou lá como pesquisador de IA, né, nessa empresa, uma empresa assim, grande até, relativamente grande, deve ter uns 4, 5 mil funcionários, uma empresa assim, até que relativamente grande. Atualmente sou estudante da FATEC, sou estudante de Big Data no agronegócio. Além disso, atualmente, a gente acabou de publicar nosso artigo, eu estou como assistente de pesquisa em na Florida International University, uma universidade lá nos Estados Unidos, lá na Flórida, e lá eu tenho a oportunidade de trabalhar com os pesquisadores de lá, pessoal, gente boa pra caramba, onde eu pude aprender bastante, aplicar IA na identificação de imagens dentro dos manguezais, né, que a área deles é a área de mangues, né, então eu consegui aplicar isso. E também, recentemente, eu passei na Universidade de Chicago, ainda não começou, vai começar agora no meio do ano. Eu vou trabalhar como estagiário lá, mexendo em servidores clouds. Basicamente, eu vou integrar IoT, né? Você deve conhecer bastante sobre IoT, integrar isso em servidores clouds, como, por exemplo, a AWS, Google Cloud, né? E dentro dos servidores clouds vai ter um algoritmo de IA tratando esses dados ao vivo, né, como que fazer, em tempo real, desculpa essa palavra, em tempo real, estudando bastante, estou bem focado aí, porque são uma grande oportunidade para mim, então, gastando a maioria do meu tempo estudando para essa oportunidade de Chicago. Legal? Não, e, Odisseim, também já fala que você vai dar, né, no dia 22 também. Sim, não, já tá aqui. Já tá aí, já? Então, beleza. Então. Já tá no esquema. Não, tem mais coisas, né, da minha trajetória, claro, do nada, um cara não vai sair da FATEC, vai chegar na Universidade de Chicago, isso é fato, mas não coloquei senão muita coisa, mas antes disso também eu estava trabalhando como Data Science, numa empresa aqui da região, e por aí vai, mas muita coisa, então eu resumi aqui. Aqui meu contato, se vocês quiserem me adicionar, se quiser mudar alguma coisa, tiver alguma pergunta, né? Foi muito legal, a última vez que eu dei aula aqui, o pessoal entrou em contato comigo, foi muito bacana, não sei se vocês estão aqui hoje, mas eu pude dar algumas dicas, então assim, se tiver alguma dúvida, qualquer pergunta sobre a oportunidade internacional, manda um WhatsApp, manda um e-mail, manda um LinkedIn que estou disponível aí. E para quem quer conquistar oportunidades internacionais, vai aqui meu convite, quinta-feira, agora às 5 horas, eu vou estar dando uma live, certo? Explicando um pouco como foi o meu processo de ir para lá, para essas universidades. É muito voltado para a gente que está fazendo faculdade, então vocês que estão fazendo faculdade, muito voltado para vocês, porque são oportunidades, né, de summer, então oportunidades de verão, que tem pouca duração, mas que você consegue ter no seu currículo universidades dos Estados Unidos tops e as melhores do mundo, né? E, além disso, vou ter alguns convidados especiais, né? Como vocês podem ver, vai ter a Jess, que passou no MIT, vai ter o Anderson, que passou na Princeton, na Georgia Tech, vai ter o Davi, que passou
uma universidade na área de medicina na Suécia, vai ter o João Vitor, passou na Western lá no Canadá. Então, assim, pessoal top, pessoal super dedicado, super esforçado, a gente vai ter um prazer de poder ensinar para vocês um pouco de como funciona esse processo, tá? Vou estar mandando o link agora, se vocês quiserem se inscrever, tem um link, preenche aí, são o nome e e-mail só. Aí vocês podem se inscrever aí que a gente vai estar ensinando um pouco dando várias dicas para vocês de como vocês podem conquistar essas oportunidades. Legal? Bom, vamos para a aula. Primeiramente, por que você quer visualizar os dados? Desculpa. Para você querer visualizar os dados, primeiro você tem que aprender a classificar eles, tá? Então, eu acho que a primeira etapa de você poder saber visualizar eles de uma forma correta, você primeiro tem que saber classificar. Como assim? Já vou explicar. Os dados são medidos em 4 tipos, então tem 4 tipos de classificação dos dados. Então, todos os dados, os tipos de dados que você vai receber, são classificados em 4 tipos, que é nominal, ordinal, intervalar e razão. Pô, o que é isso? Calma, já vou explicar para vocês. É bem tranquilinho, vocês vão super entender. Bom, vamos começar com a nominal. O que são dados nominais? São dados que não podem ser medidos. Tá? Como assim? Vamos supor, que eu chego para você e falo quem que é melhor, um homem ou uma mulher? Não dá para ser medido. Os dois são iguais, não dá, cada um tem seus pontos positivos, pontos negativos, então, cada um tem suas qualidades e defeitos, né? Mesma coisa com raça de cachorro. Qual que é a raça de cachorro melhor? Não dá para ser medido. Tem cachorro que tem habilidades em outras coisas, tem cachorro que tem habilidade em outras, mas não dá para você chegar e falar, nossa, o melhor cachorro do mundo é o Chihuahua. Não dá, porque não dá para ser medido. Outra coisa ali, né, ali embaixo, número de jogador de times, né? Então, por exemplo, normalmente o camisa 10 é o melhor do time, mas não é necessariamente, né? A gente não consegue medir, o número 23 é melhor do que o número 10, porque o número dele é maior. Não pode ser medido, não é assim. Normalmente, o número 10 é o melhor, mas tem gente que tem o número 33, não quer dizer que o número 33 joga melhor que o número 10, ou que o número 2 joga melhor que o número 10, ou vice-versa. Então, dados nominais não podem ser medidos, tá? Até que alguma dúvida, se tiver, pode mandar no chat que eu vou responder. O próximo tipo de dado, ordinal, ele tem uma ordem, mas a distância não é estabelecida, tá? Como assim? Vamos supor que numa corrida, né? Você vai lá, posta uma corrida, o Usain Bolt ganha em primeiro, o cara ali, o companheiro de equipe dele, ganha em segundo. Mas nos resultados, eles não mostram qual foi a distância que cada um ficou, entendeu? Tipo, a gente não mostra, o Usain Bolt ficou 30 centímetros na frente do amigo dele. Ou do terceiro para o quarto, foi uma distância de 10 centímetros. Cara, não tem isso na corrida, entendeu? Então, tem uma ordem. Então, a gente sabe quem ficou primeiro, segundo, terceiro, quarto, mas a distância não é estabelecida, tá? E agora, se jogou, pode mandar. Por exemplo, outra categoria assim é a avaliação de filmes. Então, você vai lá no IMDb, tem uma classificação de 4, 5, 6 estrelas, né? 1, 2, 3, 4, 5, mas não necessariamente, tipo, vamos supor que um filme de 5 estrelas, você fala, nossa, o filme de 5 estrelas, ele é tantos por cento melhor que uma de classificação de 4 estrelas. Não é. Tem uma ordem, sabe que um filme é melhor que o outro, mas não tem uma distância estabelecida. Não dá pra falar que o filme que tá em último, né, em uma estrela, é 5 vezes pior do que um filme que tá 5 estrelas, cara, entendeu? Não tem nada a ver, não dá pra, não tem uma distância estabelecida, mas tem uma ordem. Legal, até aqui, se tiver alguma dúvida, podem perguntar. Intervalar, certo? Tem uma ordem e uma distância, mas não tem um zero absoluto. Então, você consegue ver aí que tem uma ordem, então é de 0 a 14. Tem uma distância, então a gente consegue saber que, por exemplo, do neutro para o ácido tem um pH lá, uma escala de pH, então tem uma distância, entendeu? Que não coloquei que mais você sabe que tem uma distância de pH, mas não tem um zero absoluto, tá? Então, o zero não é o neutro, o zero é o ácido, tá? Se o zero fosse no neutro, aí provavelmente ele teria um zero absoluto. Mas não, nessa classificação é de 0 a 14, onde o 7 é o neutro, não, na verdade, não o zero. Então, o zero não é absoluto. Para finalizar, dos 4, né, tem a razão. Tem uma ordem, tem uma distância
e um zero absoluto. Acho que isso é um pouco tranquilo, é mais tranquilo de todos. Os velocímetros. Se o carro tem um zero ali, quer dizer que ele está parado, estacionado. Se a balança está zero, quer dizer que não tem nada em cima. E tem uma ordem, então você sabe que o 20 do 40 é a distância de 20, e tem uma ordem. Tá? Então, bom, até aqui, se a gente tiver alguma dúvida, é só mudar. Deixa eu tomar água. Beleza? Agora, a pergunta, por que devemos aprender visualização de dados? Como eu disse anteriormente, a gente precisa aprender isso, por quê? Porque não adianta nada você fazer o melhor IA do mundo e não saber mostrar ele no papel, né? Mostrar, por exemplo, a gente consegue olhar para esse... Vamos lá, eu quero interagir com vocês. Quero interagir, vamos aí conversar. Eu quero perguntar aí, se alguém puder, o que você conseguiu extrair de informação útil nesses... Vamos começar com o da esquerda, né? Que tem o gráfico de pizza. O que você conseguiu extrair de informação útil nesse gráfico de pizza? Dá para extrair informação? Dá. É difícil, mas dá. Mas eu quero saber para vocês, bater no olho. O que você conseguiu extrair de informação útil começando no gráfico de pizza, né? Que tem os países. Quem quiser, pode começar aí, interagir. Duas pessoas. Tem que... Putz, porque o resto ali tá tudo zero, né? A maioria das coisas. Tem um zero ali e não faz muito sentido ter. Mas, tipo assim, as coisas grandes, né? Estados Unidos, Índia, pô, aí dá pra ver. Mas o resto tá tudo embarrado, tem um monte de linha. Legal, então o Nick falou uma coisa, perfeito. A Caroline falou aqui também, legal. Estados Unidos tem uma porcentagem em algo, né? A gente sabe que ele tem uma maior porcentagem, a gente não sabe no que, porque na verdade ele não está falando, mas a gente, pelo menos isso a gente consegue perceber. Que, por exemplo, os Estados Unidos, em alguma coisa que a gente não sabe o que é, tem mais do que 50%. Então, pô, conseguimos extrair uma informação valiosa. Não valiosa, né? Na verdade, não é valiosa nenhuma, porque a gente não sabe o que, mas a gente conseguiu extrair alguma informação desse gráfico doido aí de pizza que tem. A gente consegue também perceber que Índia é o segundo maior. Não sei do que, mas é o segundo maior. Tá? Cara, de insights, é isso que eu consigo tirar ali, além do que Japão e o Reino Unido são parecidos, né? São iguais, não sabemos o que, e o Canadá é um pouco melhor. Mas o que eu não sei. Não tenho a menor ideia. Tá. Vamos ver o que o pessoal falou. O gráfico de pizza é bem confuso. É mais confuso que o de barras. Legal. Então vamos lá. Pedro, o que você consegue extrair de informação útil nesse gráfico de barras? Se você puder compartilhar aí com a gente. E também, se alguém também quiser falar, pode falar, gente. Oi, tá escutando? Tô, pode falar. Eu acho que pelo de barras fica mais organizado. Fica mais visível, assim, em várias questões de nivelação. E também para ficar mais organizado também os países ali embaixo, as datas por cor. Eu acho que fica é bem mais, como é que eu posso dizer, indicativo de valores. Desculpa, só para explicar. Uma coisa tem nada a ver com a outra, tá? Então, o da esquerda, dos países ali, não tem nada a ver com o da direita. Eu peguei dois gráficos super aleatórios, tá? Então não é tipo um tá exemplificando o outro, entendeu? Não sei se você achou que tava. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu fiz o comentário porque no gráfico de pizza acaba uma informação atropelando a outra e é difícil você identificar. Mas aí no de barras você consegue ter uma visualização melhor em vários sentidos. Seja na escala de produção, né, de produção não, de exportação, como a gente pode ver ali pelo título, né? A gente vê a diferença entre países, a gente pode ver também a diferença de datas através das cores, e ali embaixo os nomes são bem mais organizados. Eu acho, assim, é bem melhor do que o de pizza. Legal. Mais uma pessoa para falar alguma coisa que ele conseguiu extrair de útil nesse gráfico de barras para a gente poder continuar? Vamos lá, o Maurício perguntou, exportação de banana toneladas, legal, é isso mesmo. Já conseguiu extrair uma informação útil ali, o Maurício, né? Isso sim, isso é uma exportação de bananas em toneladas. Aí tá separado por país ali e tal, né? Tá um pouco difícil, mas isso mesmo, já estão começando a andar no caminho certo. Deixa eu ler aqui, isso tudo depende do método de produção que eu escolher.
Como assim, Carolina? Não entendi sua pergunta. Se eu puder reescrever ou abrir o microfone e perguntar. Não entendi ela. Mas vamos lá. Que é isso que o pessoal falou? Então, por exemplo, a gente consegue perceber que aqui são os países, certo? Aqui é o ano e aqui a quantidade. Mas, meu, esse gráfico tá horrível, tá? Falar a verdade, esse gráfico tá muito ruim, tá muito difícil de interpretar. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você tá vendo esse pontinho azulzinho aqui, ó? Mano, não dá nem pra saber que país que é, nem, tipo, tá difícil de ver o ano, né? A gente sabe que é 2004, mas e a quantidade, né? Aqui, ó, sei lá, não sei se é 2.500, não sei se é 2.000, né? Esse pontinho aqui azul, né? Por exemplo, outro dado que tá difícil de enxergar. Por exemplo, esse rosinho aqui. Mano, eu não sei que país que é, acho que deve ser esse daqui, Filipinas, mas agora o ano também tá difícil de enxergar, né? A quantidade, então, esse gráfico não, além dele ser melhor que o gráfico de pizza, ele ainda está difícil de enxergar. Legal? Tem aqui alguma dúvida? Então, acho que deu para a gente entender um pouco do porquê que é muito importante a gente aprender a fazer visualização de dados de uma forma efetiva, né? Porque senão tem esses gráficos horríveis que não dá para enxergar e ninguém entende nada. Legal? Passando aqui. Uma outra questão que pega muito é as mentiras que a gente consegue fazer com a visualização de dados, tá? Então, isso aqui é muito, muito importante a gente ressaltar. Por exemplo, eu vou perguntar aqui, nesses 3 imagens, o que você percebe que eles estão fazendo para mentir, ou para enganar as pessoas, ou para distorcer? Né? Se alguém quiser comentar uma pessoa para cada, só explicar mais ou menos o que você percebe aí que eles fizeram para enganar as pessoas, para distorcer os dados, a realidade. Então, se alguém quiser explicar um para cada. Oi? Você está me ouvindo? Ah, tá. Então, no primeiro eu acho que tá bem... Não sei, né, se é muita coisa da minha cabeça, mas tá bem evidente a falta de proporção, né, entre as barras. Legal, desse daqui você tá falando de emprego? Isso. Legal, tá. Bacana. Mais alguém agora, um para cada aqui, ó. O Maurício falou aqui, ó. 47 tá maior que 51. Legal, então pronto, aqui já falou. Então, por exemplo, o Trump aqui a gente consegue ver que tá maior que o Joe Biden. Mas na proporção do gráfico aqui, o pessoal aumentou do Joe Biden em relação ao do Trump. Legal. Agora, mais uma pessoa parecida aqui. O que ele está fazendo para mentir ou para distorcer, sei lá, o que seja, nesse gráfico aqui de baixo? Posso falar? Pode falar. Nesse gráfico aí, ele faz com que 0,3% pareça ser muito mais do que é, na verdade, né? Ele faz parecer com que a diferença entre os dois seja gritante, quando na real não é. Perfeito, isso mesmo. A gente consegue ver uma diferença, cara, minúscula, mas parece que é muito, tá ligado? Então, é exatamente o que você falou. Aqui, só para falar, né, por exemplo, a gente consegue ver que 4,7 é menor que no México, que é 4,8, mas aqui a barra tá maior. Então, quem fez isso aqui quis fazer parecer que o Brasil tinha bastante desemprego em relação aos outros países, né? Por exemplo, aqui o Brasil está até maior que o Reino Unido, que estava de 6%. Então, aqui a gente consegue ver essa distorção. Agora, vamos lá. Agora, alguns exercícios, né? Não sei se vocês manjam um pouco de gráficos, mas olhando para esses dados plotados aqui agora, que eu acabei de plotar, que tipo de gráfico ou que tipo de linha que a gente deve usar para exemplificar esse gráfico, tá? Não sei se vocês souberem, senão eu falo também, mas se alguém sabe que tipo de gráfico a gente deve usar para exemplificar uma maneira legal esses dados? Legal? Maurício já matou, já. Exatamente, linear. Então, a gente consegue ver que tem que ter uma tendência. Então, aqui uma tendência de subida, então, seria linear, né? Então, exemplificando aqui, de passar uma linha aqui, então, legal, linear, já mataram o primeiro. Esse aqui, qual tipo de gráfico a gente deve usar? Alguém saberia dizer? Barra, não usaria o de barra, mas cluster, isso, agrupamento, cluster, né? Então, a gente usaria sim, que a gente consegue ver que tem algumas grupos, né? Grupos distintos aqui.
Então, passando aqui, agrupamento de cluster, né, que a gente consegue identificar certos tipos de grupos aqui. Legal. Próximo, qual tipo de gráfico a gente deve usar nesses dados aqui? Barra, legal, Raíssa. Isso mesmo, barra. Então, passando aqui, consegue ver que, por exemplo, esse número 1 tem 2, né? Esse 2 que tem 4, esse 3 tem 2. Então, gráfico de barras, exemplificando aí o... E aqui? Que tipo de gráfico devemos usar? O que você vai dizer? Potência, não. Não, sim. Talvez dê, mas aqui no meu exemplo eu não coloquei isso, não. Alguém tem mais algum chute? Senão eu vou falar aqui. Bom, esse aqui seria o gráfico de linhas, né? Então a gente consegue ver, voltando aqui, um padrão, né? Que a gente consegue traçar. Então a gente consegue fazer um gráfico de linhas aqui muito bacana. Então, alguns pontos a gente consegue traçar linhas. Agora eu pergunto, por que a gente não faria de barras, né? Porque o de barras a gente consegue ver que tem vários pontos, né? Aqui nas barras. E aqui não, né? Que só tem um ponto só, então a tendência aqui é fazer um gráfico de linhas. Agora, já estamos quase no final, a gente está. Essa aula vai ser um pouco mais rápida, mas vamos lá. Esse aqui é um exercício que eu fiz com o pessoal lá. São dados que eu trouxe da minha empresa que eu trabalho. Então, a pergunta é a seguinte: como a gente pode melhorar esse gráfico? Essa é a pergunta que a gente vai responder agora. Eu já plotei aqui um gráfico aqui. Tá horrível, porque não exemplifica nada, as cores estão super confusas. Como que a gente pode fazer para um gráfico assim, que é o de pizza, super feia, que você não entende nada? Quais passos vocês tomariam para montar um tipo de gráfico que a gente conseguiria entender o que está querendo dizer, tá? Então essa é a pergunta que eu vou fazer isso para vocês agora. Alguém quer começar falando o que você faria para poder melhorar esse gráfico? Alguém quer dar um chute, um palpite? Eu posso tentar? Claro, pode tentar. Pelo que eu não entendi para que serve esse gráfico, né? Certo. Mas pelo pouco que eu li, são coisas que dão errado ou o que precisa para dar certo, né? Tipo, para terminar esse processo, você precisa que isso aconteça. Certo. Eu provavelmente separaria isso em grupos. Vamos lá. Separaria em linhas. Legal. Então, separei em grupos ou em linhas. Legal. Tem mais alguma coisa que você faria aqui? Que você faria para poder melhorar esse gráfico? Então, se fosse de linhas, eu só ia colocar do maior para o menor, mostrando quais são os maiores problemas ou que precisa resolver com mais urgência. Legal, perfeito. Mais alguém quer dar algum palpite do que você faria para melhorar esse gráfico? Acho que eu colocaria um valor numérico. Legal, valor numérico. Ver a proporção entre cada um. Perfeito. Alguém mais? Eu colocaria em de barras também. Seria uma boa alternativa para você comparar os valores entre si, né, de uma forma que fique mais, entre aspas, legível. Legal, bacana. Alguém mais? Beleza, vamos lá então. Vou passar passinho por passinho qual foi o meu processo que eu pensei para poder melhorar. Claro, né? Normalmente eu teria pegado assim, já teria dado super passos lá para o final, mas eu fui de passinho em passinho para a gente poder ir chegando junto, como que normalmente eu faço na minha empresa, né? E como que eu fiz nesse exemplo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi desculpa, eu não vou lembrar quem falou, mas colocar números, tá? Então, fui lá, coloquei alguns números, né? Então, cada valor ali, então, a gente consegue ver
que esse aqui é o maior, tem 36 mil, né? A gente consegue separar e colocar números, mas mesmo assim tá horrível. Então, beleza. Então, deixa eu passar mais um passo aqui que eu acho que já falaram também. Então, o que eu faria? Eu colocaria... isso aqui não falaram. Tá. Eu coloquei em porcentagem, gente. Não sei se alguém pensou, mas... Por quê? Porque, cara, tá muito destoante, né? Então, por exemplo, aqui um é 104 e o outro é 36 mil, né? Então, falei, vou colocar em porcentagem para não ficar tão destoante essas porcentagens, né? Então, em vez de estar lá 140 e outro 36 mil, um é 0 e outro 39%, tá? Bom, passar mais um aqui. Eu coloquei em barras, tá? Então, desculpa, acho que eu não sei porque não tem porcentagem, não, acho que eu, sem querer deve ter esquecido de colocar em porcentagem, mas, bom, finja que está em porcentagem lá em cima. Então, eu coloquei aqui. Então, acho que daqui em diante, vou perguntar de novo. O que vocês fariam para poder melhorar? Tá? Então, eu já fiz um passo, que foi colocar números, já fiz outro passo, que foi em colocar em colunas, né? Qual que seria o próximo passo que vocês fariam a partir daqui para melhorar esse gráfico? Legal. Então, colocaria... Pode falar. A Raíssa disse, pelo que entendi, pelo que ela disse, foi clusterizar, né? Certo. Seria colocar do maior para o menor. É isso, Carolina? Seria unir os que tem em comum. Legal. Eu acho que eu não... Nesse exemplo aqui, eu não fiz pro cluster, tá bom? Mas também daria. Não sei se daria, na verdade, teria que analisar. Mas nesse caso aqui eu não fiz. Claro, acho que depende muito do que você quer extrair com esses dados, mas o que eu sei que nessa empresa eles não pediram fazer por cluster, mas boa ideia. Colocar no maior para menor e cores diferentes. Perfeito, 2 pontos aí que eu fiz. Então, exatamente, maior para menor. Depois, que eu já pulei, que isso. A partir daqui, tá, o que vocês fariam? Fazer uma legenda depois das cores, legal. Daqui, deixar mais organizado, perfeito. Alguém mais tem alguma ideia do que você faria a partir desse ponto aqui? O que vocês conseguem perceber? Pode falar. Acho que os números estão muito juntos, né? Estão ilegíveis. Legal, perfeito. Então, eu afastaria um pouco as barras, talvez. Legal. O Davi Ortega falou mudar de escala. Gente, tudo ideias muito boas. Eu fiz algumas coisas, outras não, tá? Muito por conta também do software que eu usava. Então, tinha uma limitação de espaço. Então, eu conversei com o meu... acho que isso é muito conversado também. Eu conversei com o meu gerente e mostrei esse gráfico para ele. Falei, seguinte, tá muito apertado. O que ele falou para mim? Ele falou, cara, a gente não precisa saber a gente só precisa dos top 10. A gente tem que saber quais desses mais impactam. Para quem não sabe, isso aqui é horas paradas da nossa empresa. Então, aqui a gente consegue ver que o maior motivo de paradas na nossa empresa é refeição, né? Então, a gente consegue já perceber que é refeição. Depois, a limpeza das máquinas. Então, a gente consegue perceber que a gente gasta 11 mil horas por mês limpando máquinas, 36 mil horas. Esse aqui é por funcionário. Então, somar todos os funcionários e tal, a gente consegue perceber que gasta bastante horas. Então, ele falou, cara, a gente precisa saber só dos tops, né? A gente não precisa do restante. Então, o que eu fiz? Eu selecionei os top 10, tá? Para ter essa questão de deixar mais organizado, ter um espaçamento, muito por conta do software lá que a gente usava, que é um pouco dificultava isso. Mas acho que alguém já falou, a próxima etapa, se eu não me engano, é adicionar cores. Na verdade, não, foi mudar a legenda, né? Porque a gente consegue ver que as legendas estão aqui, que eu fiz, mudei para cá. A partir daqui, o que vocês fariam? Alguém tem uma ideia? A partir desse ponto aqui. Mudaria a ordem das cores, legal. Então, acho que foi isso que eu fiz na próxima etapa. E isso, eu meio que mudei as cores porque pode confundir aqui, fica muito confuso, né? Tipo, qual que é o RM mecânica e qual, por exemplo, é o silo cheio, qual que é a refeição, né? Então, deixei bem distoante
mudando as cores para a gente conseguir identificar. Então, a gente consegue identificar que refeição é esse daqui, MR mecânica é esse daqui, né? Desculpa, pois aqui até, ó, isso aqui é uma coisa que já não ficou tão legal. Então, a MR mecânica é aqui, preparação inicial é esse daqui, né? A partir daqui, eu não sei se tem mais etapas, gente, me perdoa, mas o que vocês fariam para poder melhorar a partir desse ponto? Alguém tem alguma ideia? Eu colocaria as legendas em ordem do maior para o menor. Legal, bom, não sei se eu fiz isso. Boa ideia. Alguém tem mais alguma ideia do que você faria? Bom, vamos ver se... só acabei por aqui mesmo, tá? Mas legal, Pedro, daria para fazer isso sim, com certeza. Então, mas basicamente eu atingi os objetivos do que o meu gerente queria, fiz ali, consegui entregar, e a gente consegue ver a diferença do antes para o depois. Então, se a gente conseguir olhar aqui, o antes, um gráfico tudo bagunçado, que você não entendia nada, para o depois, né? Que a gente consegue ver quais são os mais importantes, top 10, né? Organizando por ordem e tudo mais. Legal? E é isso, galera. Para essa aula de hoje, é isso. Novamente, eu vou deixar aqui, né? Se alguém quiser participar, fica o convite, tá? Eu acho que a gente vai ensinar algumas técnicas, algumas... legal. É verdade, gente, dúvidas. Se alguém tem dúvidas, manda aí, que agora a gente vai estar respondendo. O Nick perguntou, eu fiz por onde? Cara, eu fiz pelo sistema TOTUS. Eles têm um sistema lá de analytics deles, não sei se vocês conhecem. Mas eu vou passar algumas muito boas. Uma é o Tableau, acho que assim que escreve. Se vocês quiserem mexer um pouco com Data Visualization, esse site aqui é muito bom, é open source. Então, cadê vocês? Aqui. Tem esse daqui também, o Power BI. Vocês conhecem também, muito bom. Para quem quer mexer também com visualização de dados. As duas são as principais. Tá? Eu aconselho vocês a começar a mexer com esses dois. Tableau. Desculpa, acho que Power BI não tem para Linux. Não sei se alguém mexe com Linux, mas Power BI não tem para Linux. Então, você só vai conseguir mexer no Power BI no sistema operacional Windows. Primeira pergunta, você trabalha com análise ou desenvolvimento? Não, eu trabalho com Data Science. Data Science é uma área dentro do IA, né? Então, na verdade, IA está dentro da área de Data Science. Né? Então, basicamente, eu mexo com IA, Machine Learning, esse tipo de coisa, eu mexo bastante. Então, mas assim, basicamente abordo tudo, desde a coleta de dados, até o tratamento de dados, até a visualização de dados, né? Todo esse processo, toda essa cadeia. Quando você trabalha com Power BI, mas é muito complicado. Não, é tranquilo, assim, basta você entender mais ou menos o que fica cada coisa, você vai mexendo, mas tem vários tutoriais no YouTube, tá? Vou passar para vocês, muito legal. Eu assisti esse aqui, já aprendi muita coisa através do Power BI. Power BI, cursos. Tem esse curso aqui, é muito bom. Delicinha, os caras explicam bem pra caramba. Isso aqui. Depois vocês podem dar uma olhada. Deixa eu jogar aqui para vocês. Nick, vai anotando os links aí, depois se alguém quiser, não conseguir anotar. Próxima pergunta. Pegando tudo. Legal. Será que eu posso te perguntar sobre um assunto um pouco fora da aula? Sobre Big Data. Desculpa, sobre Big Data, estou fazendo curso no Coursera, não entendi muito bem. Claro. Carolina, depois você tem meu e-mail. Deixa eu voltar aqui, ó. LinkedIn, depois pode entrar em contato aí, anota aí que depois pode perguntar assim, tá bom? Pedro Henrique, em ambiente de trabalho no campo de IA, como o seu Excel não é muito usado. Em ambiente de trabalho no campo de IA, como o seu Excel não é muito usado? Você perguntou, Pedro, se Excel é usado no campo de IA? Você perguntou? Desculpa, não sei se era isso que você perguntou. Tá, legal. Depois perguntou. Sim, é usado. Eu já usei bastante Excel. Tinha uma tarefa minha que eu precisava classificar 800 e poucas colunas em zeros e uns. Então, usei Excel, foi muito bom. Então, você pode sim, eu já usei muito Excel. Na verdade, você tem que usar até para quem vai mexer com IA,
né, da Data Science, Machine Learning, toda essa área, você tem que usar a melhor ferramenta possível para você fazer o que você precisa fazer de uma maneira mais rápida. Não precisa ficar inventando, tá? Isso, eu troquei uma vez ideia com, não sei se você conhece a comunidade Data Hackers, a maior comunidade do Brasil de Data Science, e eu consegui fazer um network, fiz uma reunião com o cara, troquei uma ideia, e essa foi a dica que ele me passou. Ele falou, não inventa, tá? Tem muito cara que mexe com IA, que quer, nossa, eu só vou usar Python para fazer as coisas e tal. Não tem vergonha de usar Excel, tá? Não tem problema nenhum de usar, eu já usei muito. Quer visualizar dados? Não precisa fazer no Python, na raça, né? Cara, usa um Power BI, usa um Tableau, né? Pode usar assim que não tem problema, não. Agora, se é muito usado, eu não sei. Eu sei que eu já usei e foi muito bom quando eu usei. Legal, obrigado. Precisamos de uma referência, beleza. Qualquer coisa pode mandar também, perguntas. E é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Senão eu já vou passar para o Nick. Sim, é uma ferramenta muito boa, sim, pode usar sem vergonha, eu já usei bastante. Excel. Bom, beleza, acho que é isso, Nick, eu passei para você agora, para lhe apresentar. Lembrando, deixa eu mandar mais, se alguém quiser, se alguém quiser, normalmente tem aqui o link para se inscrever aí para oportunidades internacionais, tá? Então fica o convite. Legal? Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Demorou, eu já peguei aqui os links e, galera, já coloquei aí também para presença e avaliação da aula, tá? Esse assunto, ele envolve Machine Learning, então lá no campo seria Machine Learning, tá? Claro que também tem Deep Learning e tudo, mas é isso, galera. A gente vai depois soltar no YouTube toda a gravação e se precisar mais de alguma coisa, é só chamar no grupo.